E aí pessoal, Tião Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química, sendo que hoje a gente vai focar em exercícios de funções orgânicas nitrogenadas, principalmente a parte de aminas e amidas, certo? Focando aí um pouco na nomenclatura e classificação. Depois a gente foca em nitrocomposto, nitrilas e isonitrilas, tá bom? As aminas, pessoal, e amidas, elas são as nossas bases da química orgânica, assim como os ácidos carboxílicos são os ácidos da nossa química orgânica, tá bom? Tendo isso em mente, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Temos aí que a fenilamina e a dietilamina, mostradas abaixo, mentira que a gente vai ter que desenhar aí a estrutura, são aminas respectivamente. Elas podem ser primárias, secundárias ou então terciárias. A gente vai classificar as duas. Primeira coisa, pessoal, como dito lá no início, eu tenho que as aminas elas são derivadas da amônia, tá certo? Como são derivadas da amônia, eu posso fazer substituições desses hidrogênios. Dependendo da quantidade de hidrogênios que eu substituir, é uma classificação diferente para essa amina, certo? A amina primária, por exemplo, eu tenho aqui o NH2. Isso significa que um dos hidrogênios foi substituído por um radical orgânico, ou seja, por carbono. Então, se eu ainda tenho dois hidrogênios, ou então se eu fiz apenas uma substituição, eu tenho aqui uma amina primária. No outro caso, eu tenho agora uma substituição, NH mais uma substituição. Nesse caso, substituí dois hidrogênios por dois radicais orgânicos, certo? Por duas estruturas com carbonos. Se eu ainda possuo um hidrogênio nessa amina, ou então se foram feitas duas substituições, fica bem mais fácil de entender, não é isso? Eu tenho uma amina secundária. E por fim, se eu fiz três substituições nessa amina, nenhum hidrogênio restante, então eu vou classificá-la como terciária, só reforçando uma substituição primária, duas substituições secundárias e três substituições, essas aminas serão terciárias, tá certo? A partir disso, pessoal, agora eu vou montar a estrutura. Como eu vou fazer isso? Eu vou observar a nomenclatura e ver o que eu tenho que substituir aqui na amina. Primeiro caso, eu tenho a fenilamina. Fenil é apenas uma substituição, então eu terei aqui o NH2, certo? E a partir desse nitrogênio, eu tenho uma ramificação, uma valência livre. Nessa valência eu vou adicionar o fenil. Fenil, pessoal, se você ainda tem dúvida, não lembra da nossa aula lá de nomenclatura de aromático como ramificação, o fenil é aquela estrutura que vem o anel aromático diretamente ligado aqui ao nitrogênio, que eu vou considerar como cadeia principal. Anel aromático, eu vou ter uma estrutura de 6 carbonos com 3 ligações duplas em seu interior, que vai caracterizar aí a ressonância, certo? Então essa aqui será a fenilamina. Já no caso da dietilamina, no caso di significa que eu tive duas substituições, certo? Então eu vou ter NH, deixa eu colocar mais aqui abaixo, eu vou ter NH, uma substituição para cá e outra para cá. Nesse caso aí eu terei o que? Dietil. Etil são 2 carbonos, então para esse lado eu terei 2 carbonos, para esse outro lado eu terei 2 carbonos. Quem quiser preencher aí com os hidrogênios também, tudo bem. A partir disso, agora sim eu posso classificá-la. Como dito lá em cima, se essa amina teve apenas uma substituição, que é nesse caso aqui, sobrou 2 hidrogênios, eu classifico ela como primária. Já no outro caso, se sobrou apenas um hidrogênio, ou então se ela fez 2 substituições, eu vou classificá-la como secundária, que respectivamente vai corresponder aqui à letra C.
Fácil, fácil, né, pessoal? Essa parte de classificação e até mesmo a nomenclatura é de boa. Vamos continuando, vamos para o nosso próximo exemplo. Bem, a adrenalina tem fórmula estrutural dada abaixo. No caso aqui, nesse composto podemos identificar os seguintes grupos funcionais. Eu posso ter fenol, álcool, amina, ou então álcool nitrocomposto aldeído, ainda álcool, aldeído, fenol, enol, álcool, cetona, ou então cetona, álcool e fenol. Vamos observar aqui. Primeira coisa que eu tenho que entender. A gente tem que aí dar uma relembrada nas outras funções oxigenadas. Para ser fenol, pessoal, eu tenho que ter o OH, no caso a hidroxila, ligado diretamente a um anel aromático. Se eu for observar, aqui eu tenho um anel aromático. Diretamente a esse anel aromático, eu tenho aqui, ó, OH. Então, nesse caso, eu possuo fenol. Em seguida, eu tenho quem? Eu tenho outra hidroxila. Essa hidroxila está se ligando a um carbono classificado aqui como carbono saturado. Carbono saturado forma apenas ligação simples. Então, se esse carbono que se liga a essa hidroxila só forma ligação simples, eu vou classificá-lo como álcool. E só para tirar dúvida de vocês aí, se eu estivesse falando de um enol, no caso, o enol aqui eu teria uma dupla ligação nesse carbono que se liga à hidroxila, tá certo? Mas, obviamente, nesse caso aqui não teremos. E por fim, aqui eu tenho nitrogênio. Nitrogênio indica ou amina ou amida. Nesse caso, como eu não tenho uma carbonila ligado a esse nitrogênio, então ele será classificado como amina, certo? Amina. Sendo que aí, se eu fosse classificar ela em primária, secundária ou terciária, eu teria uma amina terciária já, aliás, amina secundária, já que ela fez duas substituições, tá certo? E ainda me sobrou um hidrogênio. Mas para essa questão eu tenho que ela corresponde à letra A, certo? Fenol, álcool e amina. Bem, uma das aplicações mais importantes das aminas é na produção de medicamentos. Em remédios que combatem a gripe, por exemplo, dentre outras substâncias, pode-se encontrar a amina abaixo. No caso, eu tenho aí o N-metil 2-ciclohexil 1-metil etanamina. No caso, trata-se de uma amina primária, secundária ou terciária. Essa é bem fácil, né, pessoal, em relação ao que a gente já viu. Se eu tenho aqui o nitrogênio, esse nitrogênio fez duas substituições e me sobrou ainda um hidrogênio, significa que será classificado aqui como secundária. Simples, fácil e rápido. Vamos lá, vamos de mais um exemplo, certo? O amor ocorre à base de compostos químicos, você sabia? Pessoal, o negócio aí é todo na química. A atuação de um neurotransmissor permite sensações como confiança, crença e prazer, deixando as pessoas apaixonadas. Por exemplo, a substância dopamina produz a sensação de felicidade, a adrenalina causa a aceleração do coração e a excitação, aquela palpitação no coração e aquelas borboletas na barriga. Já a noradrenalina é responsável pelo desejo sexual entre um casal. Então, se a sua está baixa, lamento dizer, mas aí não existe amor. Observando a seguir as fórmulas dessas substâncias, é possível considerar que, bem, aí temos aí a dopamina, a adrenalina, noradrenalina e o R que significa radical de carbonos. Letra A, apenas a dopamina e a noradrenalina têm o grupo funcional aminas, certo? Aminas. Vamos ver. Dopamina tem uma amina. A noradrenalina também tem uma amina. E a adrenalina eu também tenho aqui uma amina. Então, letra A está errada.
A função álcool está presente apenas na noradrenalina. Álcool. Deixa eu tirar essa aqui. Álcool. Para ser álcool, eu tenho que ter aí um carbono saturado ligado a uma hidroxila. Aqui tenho hidroxila, mas se liga a um aromático, também hidroxila, mas se liga ao aromático, não tenho mais nenhuma por aqui. Aqui eu tenho hidroxila que se liga a aromático, mas eu tenho essa outra aqui. Nesse caso, eu tenho que a adrenalina e não a noradrenalina, a adrenalina é a única que apresenta a função álcool, então letra A e letra B eu descarto. Todos os átomos de carbono da noradrenalina fazem entre si ligações duplas. Noradrenalina, olha só, a maioria até parece que no caso aqui eu tenho do anel aromático, mas eu tenho aqui ainda ó, 1, 2 carbonos. Esses carbonos eles fazem aqui ligação simples e ligação simples. Então nesse caso também está incorreto. A adrenalina é a única que não apresenta cadeia carbônica heterogênea. Para ser heterogêneo, pessoal, eu tenho que ter aí um heteroátomo, no caso qualquer elemento diferente de carbono e hidrogênio, entre uma cadeia carbônica. Nesse caso, olha só, a única que está apresentando heteroátomo aqui será a adrenalina. Então, nesse caso, a adrenalina é a única que apresenta heteroátomo. Então, também estará incorreto. E, por fim, todas as funções, aliás, todos apresentam a função fenol em sua estrutura. Faltou em sua estrutura aqui, viu, pessoal? Mas é em sua estrutura. Fenol. Aqui eu tenho fenol. Aqui também eu tenho fenol. E, por fim, aqui também tem. Letra E é a alternativa correta. Indo para mais um exemplo, temos agora aqui a melatonina, composto representado abaixo, é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo e é importante na regulação do ciclo circadiano. Nessa molécula está presente as funções orgânicas, aí eu posso ter amina e éster, amina e ácido carboxílico, hidrocarboneto aromático e éster, amida, aliás, e ácido carboxílico e amida e éster. Vindo aqui para as nossas classificações, aqui eu vou ter, olha só, oxigênio como heteroátomo. Vindo lá para as funções oxigenadas, isso vai caracterizar um éter. Então já posso descartar um monte de coisa aqui. Mas continuando, tenho aqui NH, certo? Próximo a esse nitrogênio só tenho carbono. Aqui eu terei uma amina. Se eu fosse classificar, seria uma amina secundária. E aqui mais uma vez eu tenho NH. Esse nitrogênio se liga a um carbono. Já esse outro aqui, essa outra valência, se liga ao quê? Carbonila. Se está ligada a uma carbonila, não será amina, será amida, certo? Então, nessa estrutura eu terei o éter, amida e amina. Observando aqui as minhas opções, amina eu tenho, mas éster eu não tenho, errado. Tenho amina, ok, ácido carboxílico não passou nem perto. Hidrocarboneto aromático e éster também passou nem perto. Amida tenho, mas ácido carboxílico não tenho. E por fim sobrou amida e éter. Ok e ok. Letra, mais uma vez, letra E. Mais um exemplo, temos aí que o dolutegravir, um novo medicamento
antirretroviral para o tratamento do HIV, vírus causador da AIDS, estará disponível no Sul a partir de 2017. Bem antiguinha essa questão já. De acordo com o anúncio feito nesta quarta-feira, 28/9/2016, mais antiga ainda, pelo Ministério da Saúde. De acordo com a estrutura química do novo medicamento descrita abaixo, as funções orgânicas discriminadas pelas circunferências A, B, C e D são respectivamente. A questão deixou ainda mais fácil para a gente fazer essas identificações. Vamos lá. Se são respectivamente, vamos pela A. A eu vou classificar como álcool? Não, né, pessoal? Eu tenho aqui o oxigênio como heteroátomo. Se ele é um heteroátomo, nesse caso eu vou ter um éter. A partir disso, quem não iniciar com éter está errado. Aqui eu tenho éster, está errado, éter, éter e éter. Pronto. Em seguida, na B, a B aqui eu tenho uma carbonila e essa carbonila está entre dois radicais orgânicos. Só que aí fica a pergunta, essa carbonila ela corresponde a que ela está ainda ligada a um carbono que tem uma hidroxila. Ela vai caracterizar um ácido carboxílico, pessoal? Deixa aí no comentário se sim ou se não. Coloca aí, o B é ácido carboxílico, ou então o B não é ácido carboxílico. Vamos lá. Nas minhas opções eu terei o que? Cetona, aldeído e aldeído. Passou bem longe do ácido carboxílico, não é isso? E também aldeído ele não poderá ser. Nesse caso me sobra quem? Cetona. Então de aldeído eu já posso eliminar, sobrando simplesmente a letra C, que a gente vai fazer a conferência. Em seguida eu tenho aqui no C, amida. Para ser amida eu preciso aqui do nitrogênio se ligando diretamente a uma carbonila, confere. E por fim, anel aromático, aqui também confere, certo? Então, alternativa C. Vamos lá para o nosso último exemplo, né? Isso, forneça o nome das aminas a seguir. Primeira coisa, pessoal, eu tenho duas maneiras de fazer essa nomenclatura. Eu posso fazer a partir do nome do hidrocarboneto mais amina, certo? Ou os nomes dos radicais mais amina. Eu prefiro a partir dos nomes dos radicais, mas aí fica da maneira que você preferir. Por exemplo, primeiro, letra A, eu tenho aqui, eu vou localizar aonde está o nitrogênio da amina, certo? Então, nesse caso, eu tenho apenas uma substituição, certo? Sendo que essa substituição possui dois carbonos. Radical com dois carbonos, eu tenho o quê? 2 etil mais amina. Então, eu tenho a etilamina. Já se eu fosse fazer a partir do hidrocarboneto mais amina, eu teria o que? O etanamina, certo? Etanamina. Deixa eu colocar aqui. Etan, certo? Amina. Etanamina. Vamos continuar só com os radicais, certo? Já no outro caso, agora eu tenho uma amina secundária, então eu terei duas substituições. De um lado eu tenho com um, do outro lado eu tenho com dois carbonos. Respeitando aí a ordem alfabética, quem vem primeiro, o E ou o M? No caso, o E. Então, nesse caso, eu terei etil, metil e amina. Letra C, mais uma vez secundária, duas substituições. De um lado eu tenho metil e do outro lado aqui eu terei, aliás, ou o etenil ou então o vinil, que é o nome diferenciado para essa ramificação. Observando aí quem vem primeiro, o M ou o V? No caso, o M, não é isso? Então eu terei o metil, vinil e amina. Metilvinilamina.
Próximo exemplo já é um pouquinho mais complicado, mas só parece ser mesmo, certo, pessoal? Vou localizar aqui o nitrogênio da amina. De um lado eu tenho um radical, do outro lado eu tenho outro e por fim também tenho mais outro. Vamos fazer a nomenclatura aqui separadamente. Com 2 carbonos eu tenho etil. Um anel aromático que se liga diretamente ao nitrogênio, fenil. E por fim, eu tenho aqui, quando eu separo, esse carbono passa a ser secundário, certo? Sendo que ele tem 1, 2, 3, eu posso chamá-lo tanto de sec-propil quanto isopropil. Nesse caso eu vou chamá-lo de isopropil. Tem o nome de todas as ramificações. Agora eu vou organizar em ordem alfabética. Nesse caso aqui eu terei o etil, fenil, isopropil, deixa eu consertar aqui, propil e amina. Tudo junto, certo, pessoal? Etil, fenil, isopropil, amina, propilamina. Voltando agora para os exemplos menos trabalhosos. Mais uma vez aqui, amina secundária. De um lado eu tenho metil, do outro lado também metil. Como são dois iguais, eu vou agrupar em apenas uma ramificação, ficando o quê? Dimetil amina. Continuando, tenho aqui mais uma amina, sendo que agora eu tenho 1, 2, 3 e uma ramificação nessa cadeia principal. No caso, como é lá no final e forma algo parecido com o Y, eu tenho o iso. Iso o quê? 1, 2, 3, 4. Isobutil. Então eu terei o isobutilamina, certo? Isobutilamina. Então, por isso que é importante aquela parte lá da nomenclatura de ramificações diferenciadas para você não ficar um tanto perdido aqui. Então, se ainda não assistiu o vídeo, corre lá, dá uma assistida que vai ser importante para cá. E por fim, a gente terá aqui uma amina primária ligado a um tolueno. Sendo que aí eu tenho que eu posso fazer essa nomenclatura a partir das posições Otto, Met e Para, pegando aqui a amina como o meu referencial. Eu terei o que? Referencial Otto, Meta e Para. Então eu terei o para-metil e anilina, certo? Sendo que nesse caso aí é uma nomenclatura um tanto diferente para essa amina, bem diferente do que a gente viu até o momento. De vez em quando surgem esses exemplos aí vocês focam um pouquinho neles para ficar fixo aí na cabeça, para quando aparecer não ser pego desprevenido. Então, pessoal, se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, certo? Vou deixar aqui nesse círculo aqui, certo? Se inscreve aqui, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver nova videoaula no ar. E quase toda quinta e sexta-feira a gente tem videoaula nova aqui para vocês, certo? E como já é de costume, deixa aí nos comentários, foi fácil assim? Eu acho que vou passar até a cobrar nota para quem fizer isso. Dar nota, aliás. Brincadeiras à parte, pessoal. Espero que tenha ajudado aí
no estudo de vocês, principalmente nessas funções orgânicas, e até um próximo momento. Valeu, tchau. Se inscreve no canal se não for inscrito, principalmente se for meu aluno, senão eu dou uma testada em vocês. Até mais, valeu, tchau.